Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Vocês estão bom? Quem estava aqui ontem à noite? Foi bênção ou não foi, irmãos? Eu brinquei com o pastor Michelo, eu falei assim, ô pastor, agora o senhor arrumou um problemaço para mim. Como é que a gente sobe para pregar depois daquela palavra de ontem? Né? Se você não estava aqui, você assiste no YouTube. Agora não, depois, agora você me ouve aqui. Meu irmão, curve sua cabeça. Quero que você orasse ao Senhor nesse momento, pedindo a Deus que abrisse o nosso coração, o nosso entendimento, para estar recebendo a palavra que eu creio, irmãos, que vai falar conosco, porque comigo falou. E eu creio que vai falar com você também. Entrega seu coração a Ele, a sua mente. Pede ao Senhor para te livrar de todas as distrações, em nome de Jesus. Oh, Deus Todo-Poderoso, nós colocamos nossa mente, nosso coração em Tuas mãos essa manhã, Pai. Fala conosco, Pai. Fala conosco, trabalha dentro de nós, trabalha dentro do nosso coração. Pai, nós jogamos por terra agora todos os sofismas, todo tipo de conhecimento que se levante contra a Tua palavra, Senhor Deus da glória. Pai, toda distração, ó Pai, nós anulamos e jogamos por terra em nome de Jesus. Pai, encontre em nós um coração disposto a receber a Tua palavra, Senhor. Um coração, ó Pai, que seja terra fértil, Senhor, a receber a Tua boa palavra. E transforma-nos, aumenta-nos a fé, Senhor. Molda-nos segundo o Teu caráter, em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Irmãos, eu confesso para os irmãos que quando o pastor... E eu também vou te pedir... boa, meu irmão, era essa versão mesmo. Obrigado, tá? Deus te abençoe. E eu queria que você viesse comigo. Amém ou não amém? Porque a gente vai entrar. Eu gosto. Esses dias Deus falou algo comigo. E eu gostaria que você levasse isso para a sua vida. Toda vez que você lê a Bíblia, não leia ela como apenas um livro comum, um livro normal, um livro de... Não faça isso. Toda vez que você lê a Bíblia, você leia como se fosse a voz de Deus falando com você. Se você vai perceber, a sua leitura vai ser diferente. À medida que você vai lendo, a sua vida vai ser transformada, o seu entendimento vai ser aberto. Você está comigo? Então nós vamos entrar dentro da palavra hoje, irmãos. E eu queria que você viesse comigo, porque Deus tem uma palavra poderosa para nós essa manhã. A palavra do Senhor diz assim: aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como os montes de Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. O tema da mensagem essa manhã é firmes e inabaláveis. E eu quero compartilhar com você essa palavra de esperança, de encorajamento. Deus não nos abandona. Eu não sei se você ouviu, mas eu disse para você que Deus não te abandona. O salmista vai escrever que Ele é o pai dos órfãos. Ele é o pai daquelas pessoas que foram abandonadas, daquelas pessoas que foram deixadas. E também é juiz das viúvas. Deus não nos desampara, meus irmãos. Ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Por isso que, independente do que você esteja passando, do que você esteja enfrentando, mantenha-se firme e inabalável, porque Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é contigo, Ele não te abandona. Às vezes a gente pode até não estar vendo, pode até não estar entendendo, mas é certo, como o ar que respiramos, que Deus está lá, Deusinho. Ele não nos deixa sozinho, Ele não nos desampara. Sabe, esses dias eu compartilhava na célula que a intenção do diabo é fazer desviar os nossos olhos para as circunstâncias. É tirar os nossos olhos do Senhor e para que a gente possa olhar para as circunstâncias.
Você lembra da situação? Jesus está passando por cima das águas, está andando sobre as águas. E aí Pedro, ele avista Jesus de longe e fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus falou: olha, venha. Só que a palavra de Deus vai dizer que percebendo ele, a tempestade, as ondas batendo, ele começou a afundar. É isso que o diabo quer fazer conosco: tirar os nossos olhos de Cristo, daquilo que é real e verdadeiro, colocar os nossos olhos para as circunstâncias, a ponto de trazer dúvida para o nosso coração. Será que Deus de fato está comigo? Será que Ele me abandonou? Porque se de fato Deus está comigo, por que está acontecendo tudo isso? E à medida que a gente coloca os olhos nas circunstâncias, nós vamos afundando. Porque tiramos os olhos do alvo, que é Cristo. Mas eu tenho uma palavra para você essa manhã: mantenha-se firme e inabalável. Houve um tempo que os midianitas, eles fizeram uma aliança com os amalequitas. E durante 7 anos, eles estavam aterrorizando o povo de Israel. Você deu noção do que estava acontecendo? A Bíblia diz que o povo de Israel, eles fugiam para se esconder nas cavernas, nos montes, porque eles estavam com medo. O inimigo era poderoso. A Bíblia vai dizer que eles eram como inúmeros gafanhotos, eles como a areia do deserto. E o povo estava com medo. Então, durante 7 anos, eles estavam fugindo dos amalequitas e dos midianitas. Aí a Bíblia diz que quando eles se escondiam, sabe o que acontecia, Teuzinho? O inimigo encontrava eles. Eles plantavam, irmãos. A Bíblia diz que eles plantavam, quando estava perto da colheita, o inimigo encontrava eles. Ia lá e roubava tudo, destruía tudo, matava as ovelhas, matava os gados, não deixava nada para eles, saqueava tudo. Pensa, meu irmão, numa situação difícil. Você passa 7 anos fugindo, e aí quando você acha que você encontrou um lugar para descansar, um lugar para repousar, um lugar que você pode plantar, o inimigo te achou de novo. E aí o anjo do Senhor aparece. E aí tinha um homem, Deusinho, estava lá no lugar de trigo lá. Ele estava pisando uva. E aí, está lá em Juízes capítulo 6, versículo 11. Olha o que a palavra de Deus diz: então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo de um orvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse orvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiazer. O seu filho, Gideão, estava malhando trigo. Perdão, eu falei o contrário, né? Estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido. Por quê? Porque os midianitas certamente iam encontrar ele. Então ele estava com medo. Ele estava lá escondidinho, para que os midianitas não pudessem encontrar ele. E aí, o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, o Senhor está com você. Você é corajoso, meu irmão, o Senhor está com você. Mas sabe qual foi a resposta de Gideão para aquele anjo? Bom, se de fato Deus está conosco, se de fato Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor fez, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou. Deus nos abandonou e entregou na mão dos midianitas. Às vezes, eu não sei, então você entrou aqui essa manhã fazendo essa pergunta. Tá bom, Vinícius, se Deus é comigo, se de fato Ele está comigo, se de fato Ele não me abandonou, por que está acontecendo essas coisas? Cadê aquelas coisas maravilhosas que eu ouvi o Senhor fazendo, que eu ouvi os irmãos contando que o Senhor faz? Aí Gideão fala: Deus nos abandonou.
Deus é comigo, por que eu estou passando tudo isso? Por que meu filho está desse jeito? Por que meu marido, minha esposa não se convertem? Por que eu perdi o emprego? Por que essa doença? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Por quê? Porque Deus não nos dá uma explicação. Por quê? Uns 3 anos atrás, nós passamos uma situação muito difícil lá em casa. Outra hora a gente conta. E a gente estava no hospital, eu e minha esposa. E aí eu lembro, e a gente estava abraçado, e ela falava assim: por que Deus permitiu que a gente passasse tudo isso? Por que Deus deixou que a gente passasse tudo isso? E na hora, meu irmão, veio uma palavra no meu coração, Romanos 8: porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus não nos abandonou. Ele não nos deixou, Deusinho. E sabe, meu irmão, talvez você não sabe, mas uma das características de Deus é não abandonar ninguém à beira do caminho. É não deixar ninguém para trás. Você fala: mas eu estou me sentindo muito órfão. Ele é teu pai. Mas eu estou sentindo muito viúva. Ele é teu juiz. Mas os inimigos estão tirando tudo de mim. Que seja corajoso. Deus não te abandonou, meu irmão. A Bíblia diz que uma família, está lá em João capítulo 11. Perdão, irmão. 2 irmãs ficaram sós. E mandou uma mensagem para Jesus lá. Diz a ele que aquela pessoa, o amigo que tanto ele ama, morreu. Está enfermo. Na verdade não tinha nem morrido ainda. Ele estava enfermo. Aí Jesus fala: olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Sabe o que acontece? Jesus fica no mesmo lugar 4 dias. 4 dias. Irmão, eu não sei você, mas pensa, é angustiante ou não é essa situação? É dolorido ou não é? O cara está enfermo. Jesus, irmão, eu creio, Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus já fez isso. Se Jesus, da onde tivesse, desse uma palavra, Lázaro teria ficado curado. Já aconteceu isso. Mas Jesus fica 4 dias e fala assim: olha, Lázaro vai morrer, nossa enfermidade não é para a morte. 4 dias depois, Jesus chega em Betânia. E aí, Marta ouve que Jesus chegou na aldeia, sai correndo. E a palavra dela é essa: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas o Senhor não estava aqui. O Senhor não estava aqui. O Senhor me deixou. O Senhor poderia muito bem, da onde Jesus estava até a aldeia lá em Betânia, era cerca de 11 quilômetros. Jesus poderia ter ido, meu irmão. Mas a palavra é: Jesus não estava aqui, o Senhor não estava aqui. É por isso que meu irmão está morto. Às vezes você está passando situações que a nossa oração para Deus é: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, eu não estaria passando por isso. Se o Senhor estivesse aqui, o que eu estou passando hoje não teria acontecido. Mas o Senhor não estava aqui e aconteceu o que aconteceu. Mas eu tenho uma palavra para você essa manhã: Deus não abandonou você. Mantenha sua fé firme nele. Ele é a nossa rocha e Deus é inabalável. Ele é inabalável, meu irmão. Deus não é pego de surpresa. Marcão, ninguém pega Deus de surpresa. Frustração nenhuma, crise nenhuma, dor nenhuma, nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele é inabalável. Irmão, ontem eu fiz esse teste lá em casa. E eu corri para contar para minhas meninas o que aconteceu. Eu falei assim: uau, Deus é fantástico. Você está aqui comigo? Amém ou não?
Amém. Eu queria fazer esse exercício com você. Eu anotei aqui, irmãos. Você já leu o Salmo 121, o Salmo 124 e o Salmo 125 juntos, como se fossem um? Quem já fez isso aqui? Ninguém nunca fez. Eu também não tinha feito isso até ontem. Até ontem. Eu vou ler para você, Salmo 121. É poucos versículos, irmão. Salmo 121 diz assim: eu olho para os montes e pergunto. Ele está olhando para onde, irmãos? Para os montes. Diga assim comigo, para os montes. Ele vai fazer uma pergunta: de onde me vem o socorro? É uma pessoa que está precisando de um socorro. É uma pessoa que está precisando ser acudida. Aí ele vai dizer: o meu socorro vem do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Ele é o seu protetor. Ele está sempre alerta e não deixará que você caia. O protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você. Ele estará sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. 124. Que teria acontecido se Deus não estivesse do nosso lado? Responda, povo de Israel. Aí alguém vai responder: se o Senhor não estivesse do nosso lado, quando os nossos inimigos nos atacaram, eles teriam nos engolido vivos, pois furiosos se voltaram contra nós. As águas nos teriam levado para longe, a enchente nos teria coberto e teríamos morrido afogados na correnteza violenta. Demos graças a Deus, porque não deixou que os nossos inimigos nos destruíssem. Como passarinho, nós escapamos da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e ficamos livres. O nosso socorro vem do nosso Senhor Deus, que fez os céus e a terra. 125. Aqueles que confiam em Deus, o nosso Senhor, são como os montes de Sião, que não podem ser abalados. Não podem ser abalados. Não podem ser abalados, mas permanecem firmes, firmes, firmes para sempre. Irmão, pensa, se o Senhor não estivesse do nosso lado, o que teria acontecido com nós, Marcão? Eu acredito que a gente não estaria desfrutando do 20º geração viva. Mas aqueles que confiam em Deus não podem ser abalados, mas permanecem firmes para sempre. Sabe, o Salmo 121, ele não cita qual é o monte. Ele não fala como ele fala: ó, eu olho para o monte, e hoje me é um monte, é um monte. Só que eu creio, irmãos, e aí, isso é crença minha. Se você quiser acreditar comigo, amém. Se você não quiser, você pode jogar fora também, não tem problema nenhum, tá? Eu creio que o salmista que escreveu o Salmo 121 estava falando do Monte Sião. Eu creio nisso. Ele estava citando o Monte Sião. Por quê? Porque o Monte Sião é o lugar que Deus escolheu para morar. No Salmo 68, o verso 16 e 17, diz assim: por que é que vocês, montanhas tão altas, olham com inveja para o monte que Deus escolheu nele para morar? O Senhor Deus viverá ali para sempre, com os seus milhares e milhares de carros poderosos. Deus, o Senhor, veio do monte Sinai para o seu lugar santo. Pensa, Deus mudou de endereço, e foi de carro a mudança. Estava no Monte Sinai, monte que deu a lei, né? Você conhece a história, qualquer outra oportunidade eu vou ministrar sobre isso. Deu a lei, né? Trovão, aquela coisa, né? O povo não podia chegar perto, 3.000 pessoas morreram. E a Bíblia vai dizer, o salmista vai dizer que Deus, ele sai de lá e muda para um outro monte.
E por que eu creio que era o Monte Sinai? E aqui estava falando do Monte Sião no Salmo 68. Porque no Salmo 132 vai confirmar isso. Versículo 13 e 14 diz: o Senhor Deus escolheu o Monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre, aqui que eu quero reinar. Eu estava falando do Monte Sião. E se o Monte Sião, meu irmão, não pode ser abalado, é porque Deus está lá. E Deus não pode ser abalado. Deus não pode ser abalado. Quando estamos enraizados nele, firmados neles, nós não seremos abalados. Venha o que vier, permaneceremos firmes e inabaláveis. Mas a pergunta é: aonde você está firmado? Porque você pode firmar a sua fé numa casa bonita, numa mansão bonita, mas ela está na areia. Aí a palavra de Deus vai dizer que vindo um vento forte, vai carregar tudo, meu irmão. As ondas vai vir, vai carregar tudo. Mas quando a nossa fé está firmada naquele que é a rocha, naquele que é inabalável, venha o que vier, permaneceremos firmes e inabaláveis. João capítulo 14, verso 18 diz: não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Talvez você não esteja entendendo o vale, a dor, a frustração, mas Deus não deixará você abandonado. Sabe, a gente acaba, quando a gente crê que Deus nos deixou, a gente entra num caminho de frustração. Quando a gente não vê as coisas que a gente queria ver acontecendo, a gente entra num caminho de frustração. Os discípulos, quando Jesus é crucificado, havia uns discípulos que foram para Emaús, eles estavam no caminho sentido a Emaús, eles estavam decepcionados, achando que Deus havia deixado eles, né, que tudo tinha dado errado. E aí eles começaram a caminhar na direção errada, porque a palavra, a mensagem era para todo mundo encontrar Jesus na Galileia, porque Jesus havia dito: olha, eu vou ressuscitar, vocês vão me encontrar lá na Galileia. Só que eles estavam decepcionados, porque eles viram Jesus e falaram: acabou, agora já era. Eles começaram a andar no sentido errado. Está lá em Lucas capítulo 24. Eles estavam conversando a respeito de tudo que havia acontecido. E quando conversaram e discutiam, o próprio Jesus chegou perto dele e começou a caminhar com eles. Verso 16: mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Alguma coisa aconteceu. Jesus estava andando do lado deles, e eles não perceberam Jesus andando do lado deles. Eles estavam frustrados com Deus. Eles estavam frustrados com Jesus. Não permita, meu irmão, que a frustração, que a dor, ela te frustre com Deus. Quantas pessoas a gente conhece que se frustraram com Deus porque elas esperavam alguma coisa acontecer e não aconteceu no tempo que ela quis. Eu até quero que as coisas aconteçam, mas tem que ser no meu tempo, na minha hora, quando eu precisar. Ei, Deus não é a sua marionete, Ele é o dono de tudo, Ele tem o controle de tudo, o tempo está nas suas mãos. Não é a gente que controla Deus, não é a gente que determina todas as coisas. O diálogo com Deus e Jó é o seguinte: Jó, quando eu coloquei os firmamentos da terra, quando eu fiz tudo, você estava onde? Você estava onde quando eu separei a Isaac? Você estava onde, Jó? Aqueles discípulos, a Bíblia diz que Jesus estava do lado deles, eles não perceberam. A Bíblia diz: alguma coisa deixou que eles não reconhecessem. E eles estavam falando: olha, você viu o que aconteceu com Jesus? O que aconteceu? Jesus deu até uma de João sem braço. O que aconteceu? Fala para mim. Então, a gente era discípulo deles e pegaram ele, crucificaram ele.
Não permita que a frustração leve você para o caminho errado. Volta para Galileia, volta para Jerusalém. Lá é o lugar de você ver a ressurreição acontecendo, meu irmão. Deus não abandonou você. Deus não te deixou. Quando Jó estava passando o seu pior momento, tinha perdido tudo, irmão. Talvez você conheça a história. Tinha perdido tudo. As coisas estavam dando tudo errado. Perdeu o filho, perdeu o bem. Perdeu tudo. Sabe que os seus amigos, aqueles que estavam próximos a ele, começaram: Jó, você está passando tudo isso porque você está em pecado. Você está em pecado, é porque por isso Deus pesou a mão sobre você. Eu não sei, quantos já ouviram isso aqui de alguém? Eu já ouvi. Você está passando uma situação difícil, e às vezes você quer só alguém para chorar, meu. Você não quer nem falar nada, você quer alguém para chorar, e a pessoa fala assim: você está passando porque Deus está pesando a mão, Deus está passando o rolo compressor sobre a sua vida, você está em pecado. Só que não é, meu, às vezes é Deus forjando o nosso caráter, para nos mostrar que Ele é Deus e que nós somos dependentes dEle. E para mostrar também ao inimigo, sabe o quê? Que Ele nunca nos abandona, que Ele não nos deixa. Mas eu perdi tudo, não tem problema. Deus é tudo que nós precisamos. Ele é tudo que nós precisamos. Ontem a gente cantou aqui, os irmãos falou: Cristo é tudo que Deus pode nos dar. E aí ele perde tudo. Os seus amigos falam assim: você tem pecado. Meu irmão, tudo bem se é o vício de um amigo, de alguém que andou, que estava perto de você. Mas você lembra o que a mulher dele falou para ele? A mulher dele está lá em Jó capítulo 2, versículo 9. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoa a Deus e morre, Jó. Amaldiçoa a Deus e morre. Você continua com esse negocinho aí de ir adorar a Deus, de ir servir a Deus, de orar. Ah não, de jejuar. Você é bonzinho demais com Deus. Larga essa bobeira de Deus aí, morre. Abandona esse Deus e morre, porque Deus já te abandonou, Jó. Deus já te largou, Deus já te deixou sozinho. Ele não está nem mais olhando para você. Você está tudo emperebado, fedorento. Olha o relato de Jó falando que as pessoas não queriam nem ficar perto dele, meu irmão. Amaldiçoa esse Deus e morre. Porém a resposta de Jó foi diferente. A resposta dele foi completamente diferente. E eu acredito que se Jó tivesse nos nossos dias, a resposta dele seria em forma de canção, Laurão. No capítulo 19, verso 25, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive. No fim, Ele irá me defender aqui na terra. Eu acredito que se fosse nos nossos dias, a Bíblia diz que Jó, ele pegava caco de telha para ficar se coçando. Pensa, caco de telha para ficar se coçando, Teuzinho. As telhas de amianto toda, sentava em cinzas. Eu imagino Jó aqui, sentado, coçando suas perebas, fedendo, Marcão. E os amigos dele falam assim: Jó, você está em pecado, esquece esse negócio, amaldiçoa teu Deus e morre. Se ele fosse fazer em forma de canção, eu acredito que ele ia falar: porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei amaldiçoa teu Deus e morre. Mas eu bem sei
Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Redentor, que não está morto, mas a minha vida está na mão daquele que ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. Aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Deus não abandonou você. Não, meu irmão, talvez você não entendeu. Deus não abandonou você. Deus não te deixou sozinho, não. Mas a situação está difícil. Calma, é só um momento. Vai passar. Tiago fala, é uma leve e momentânea situação ruim, difícil. Mas Deus não deixou você. Ele vai te levar para o próximo nível. Ele vai te levar para o nível maior. Ele vai aumentar a sua fé. Ele vai amadurecer o teu caráter. Oh, Jesus. No final do capítulo 42, olha o que Deus faz. Verso 10 ao 13. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos. Irmão, pensa. Se fosse 3 amigos meus, eu falei, meu irmão, vai embora da minha casa, pelo amor de Deus, não fica aqui não, sai, não quero mais contar contigo, bloqueia no WhatsApp, no Instagram, sai fora da minha vida. Só que a Bíblia diz que Jó, ele começa a orar pelos 3 amigos dele. Aí, tá lá orando, aí sabe o que a Bíblia diz? E o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, todos os seus amigos foram visitá-los e tomaram parte num banquete na casa dele. Meu irmão, as pessoas lá que tá, ninguém nem quer ficar perto do homem, eu vou dar um banquete para essa turma aí. Falaram como estavam tristes pelo que havia acontecido e consolaram por todas as desgraças que o Senhor havia feito cair sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e anel de ouro. Ainda recebeu uma oferta, meu irmão. 12. E o Senhor abençoou a última parte da vida de Jó, mais do que a primeira. Ele chegou a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 2.000 bois e 1.000 jumentas. Também foi pai de 7 filhos e 3 filhas. Deus restituiu a Jó tudo em dobro. Eu não sei o que você perdeu, meu irmão, mas eu tenho uma palavra para você. Deus não te abandonou e vai restituir você em dobro. Deus não abandonou você. Deus não abandonou você. Deus não abandonou você. Deus não abandonou você. Vire para alguém perto de você e fala, Deus não abandonou você, meu irmão. Sacode ela aí e fala, Deus não abandonou você, meu irmão. Fala, você não está sozinho. Confie no Senhor e permaneça firme e inabalável. Deus se levantará em seu favor. A gente já está quase encerrando. Sabe Gideão? Ele monta um exército, 32.000 homens. Deus fala com esse Gideão, tem gente demais aí para lutar com você. Tem gente demais. Só que a Bíblia diz, irmãos, que o exército dos midianitas e dos amalequitas era muita gente. Eu acredito que com 32.000 já era pouco. Mas Deus fala assim, tem gente demais. Fala assim, ó, Gideão, manda todo mundo que está com medo embora. Meu irmão, de 32.000 ficou só 10. 10.000. E aí, Deus fala assim, Gideão, se eu falasse para você deixar uma pessoa só, a gente vai vencer a guerra com essa uma pessoa. Se fosse só eu e você, só nada, acabou, ia destruir todo mundo. Faz o seguinte, Jó, 10.000. Não, e 10.000 é muita gente.
Dá pra encher um estádio. Esses estádios pequenininhos daqui, tipo Arena do Galo, Mineirão, brincadeira, irmãos. 10 mil é gente demais. Imagine, você num lugar com 10 mil, é muita gente. Só que Deus falou assim, olha, tem gente demais. Só que, imagine, irmão, o outro era 2 exércitos, se juntaram para lutar contra um. Um não, né? Porque Gideão fez um catacata ali. Quem quer vir? Vamos embora lá e tal. Mas tem muita gente, 10 mil tem muita gente, Deusinho. Ele fala assim, faz o seguinte, manda todo mundo beber água. Aqueles que ficam meio dispersos, assim, como se nada tivesse acontecendo, você manda embora. Meu irmão, 9.700 estava lá disperso. Aí ele falou assim, olha, manda embora. Manda voltar para casa, largar as cornetas e as espadas. Mas, meu irmão, eu fico imaginando a cara de Gideão. Eu fico imaginando a cara de Gideão, vendo todo mundo embora e ficar só 300. Tinha 32 mil. 32 mil, é gente demais. E agora, ele falou assim, não, tem gente demais. Vamos ficar só com 300. Meu irmão, imagine a cara de Gideão. Aí, a Bíblia diz assim, que você está com medo? Vai lá e vê o que os inimigos estão falando acerca. Aí a Bíblia diz que eles foram lá espionar, ver o que estavam falando. Aí a Bíblia diz que os inimigos tiveram um sonho. Sonharam lá que vinha um rolo compressor, algo do tipo. E aí eles tiveram a interpretação. E aí alguém, irmão, os próprios inimigos tiveram a interpretação do sonho. Mas é fantástico. Falou assim, essa é a espada de Gideão que está vindo contra a gente. Deus entregou nosso exército na mão dele. E aí a Bíblia diz que Gideão falou assim, então é agora. Juntou aquela rapinha que sobrou de gente, dividiu em 3, 100 para cada lado. Falou, olha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tocar a trombeta. Quando eu falar já, a gente vai tocar a trombeta. E quando a gente trocar a trombeta, depois a gente vai jogar os vasos de barro no chão. E dentro dos vasos de barro haviam tochas que eles colocaram. E eles rodearam o acampamento do exército inimigo. E aí tocaram a trombeta, meu irmão. Os inimigos não sabem nem para onde correr, Deusinho. Não sabem nem para onde fugir. E aí lançaram no chão os vasos de barro. A Bíblia diz, os inimigos, escapou fora. E eles venceram a batalha. Nós somos como vasos de barro, meu irmão. Você estava aqui ontem, você ouviu. Se você não ouviu, assista no YouTube mais tarde. Nós somos como vasos de barro. Se quebre diante de Deus. Paulo ele vai dizer lá em 2 Coríntios que nós somos vasos de barro que carregamos dentro de nós um tesouro. O tesouro é Cristo, o barro somos nós. Toda vez que nos aquebrantamos diante dele, Teuzinho, sai o tesouro que é Cristo. Às vezes você pensa, mas com 300 é impossível eu ganhar. Mas eu tenho uma palavra para você essa manhã. Mantenha-se firme e inabalável. Deus, Ele é contigo. Ele não te abandonou, Ele não te deixou sozinho. A família de Lázaro, Marta e Maria, elas experimentaram o milagre da ressurreição. Jesus chegou lá, João capítulo 11, Lázaro, venha para fora. Lázaro saiu, vivinho da Silva, estava lá. Os discípulos que fugiram para Emaús, decepcionados, os seus olhos foram abertos e eles viram o Cristo ressurreto. Que o Senhor abra os nossos olhos, meu irmão, que a frustração e a decepção cegaram. A Bíblia diz que eles estavam lá, Jesus senta, parte o pão. A Bíblia diz que Jesus partiu o pão. A Bíblia diz que seus olhos foram abertos. Eles viram Jesus. Eles viram Cristo ressurreto.
A Bíblia diz que eles se levantaram e voltaram. Talvez a frustração, a decepção com o próprio Deus te levou para um caminho errado. Mas eu quero convidar você essa manhã. Volte a ver o Cristo ressurreto. Esse é um sinal que Ele nunca te abandonou. Mas eu estou no caminho errado. Olhe para o Cristo ressurreto. Ele nunca te abandonou. E volte para o lugar da ressurreição. Volte para o lugar do milagre. Volte para o lugar do avivamento. Já estou quase encerrando, pastorzão. O senhor falou que era até meio-dia. Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? Sobre o Monte Sião? Que o Monte Sião é o lugar aonde Deus ordena a bênção. No Salmo 133, o mais alto que tem em Israel hoje é o Monte Hermon. E você lembra o que aconteceu lá naquele dia? Quantos aqui lembram? Eu vou falar para você, Lucas capítulo 9. Eu sei porque eu ali está lá. A Bíblia diz que Pedro, Tiago e João subiu com Jesus para orar. Aí estava lá orando. E quem aparece no monte naquele dia? Elias e Moisés. Estavam lá. E aí Pedro viu aquilo e falou assim: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para você, uma para Elias e outra para Moisés. Porque Moisés e Elias, meu irmão, são um dos maiores ícones da religião judaica. Então ele falou assim: bom, vamos fazer 3 tendas aqui. A Bíblia diz que desce uma nuvem. E naquela nuvem saiu uma voz dizendo o seguinte: este Jesus é o meu filho amado, a Ele ouvi, a Ele dê ouvidos. Versículo 35 de Lucas 9. E da nuvem veio uma voz que disse: este é o meu filho, o meu escolhido. A Bíblia diz que o orvalho que vem do Monte Hermon cai sobre Sião, que é da onde Deus ordena a bênção. Sabe, queridos, no Monte Hermon, Deus falou que Jesus era o Filho amado, e é Ele que devemos ouvir. As vozes estão aí, meu irmão. Fatinha falou isso na célula esses dias, né, Fatinha? Há muitas vozes. Há muitas vozes na televisão, na internet, no YouTube, no Instagram. Há muitas vozes. E o que vai determinar se nós vamos permanecer firmes e inabaláveis é quem você vai ouvir. Eu prefiro ouvir aquele que o próprio Deus disse que é o Filho amado. Você é amado de Deus, meu irmão. Deus não te abandonou, Deus não te deixou sozinho. De Sião também vem a salvação. Isaías 62, verso 11 e 12. Eis que o Senhor fez ouvir até as extremidades da terra essas palavras. Dizei à filha de Sião: eis que vem o teu Salvador, vem com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. É de Sião que vem a salvação. É de Sião que Deus libera a bênção, meu irmão. De Sião também a alegria. Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então as nações diziam: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Deus vai encher a sua boca de riso esses dias, meu irmão. Deus vai encher a sua casa de alegria esses dias, meu irmão. Fica firme e inabalável. Deus vai mudar a sua sorte.
Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem saiu andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, voltará com alegria, trazendo a sua recompensa. Deus vai encher sua casa com júbilo. Chega de dias de tristeza, meu irmão. Chega de dias de luto. Deus restaurará a nossa sorte. A nossa boca se encherá de riso e de alegria e de júbilo. Se você semeou com lágrima, você vai colher sorrindo em nome de Jesus. Mas permaneça firme e inabalável naquele que é a nossa rocha. Cristo é a nossa rocha. Sabe o que a palavra de Deus lá em Isaías diz acerca de Cristo? Tu verás o fruto do teu penoso trabalho. Um trabalho árduo, que dá dor, mas ficará alegre. Eu declaro que um novo tempo está chegando, meu irmão. Eu declaro que um novo tempo está chegando sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus filhos, sobre o seu negócio, em nome de Jesus. Sobre toda a frustração, sobre toda a dor, sobre toda a doença, um novo tempo está chegando. Há uma ordem liberada dos céus sobre a sua casa. O diabo, irmãos, ele quer tirar a nossa paz. João capítulo 14, verso 27 diz: Jesus falando, irmãos: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou dar como o mundo dá, não. Nós temos a paz de Cristo. Nós recebemos a paz de Cristo como herança, ela é nossa. Não é a paz momentânea que o mundo dá. E sabe, meu irmão, as dores não tiram a paz de Cristo. As frustrações não tiram a paz de Cristo. As crises não tiram a paz de Cristo. Nada pode abalar a paz do nosso Senhor. E todavia, se temos a paz dele, nada pode nos abalar também. Nada pode arrancar nossa paz. Porque se Deus é firme e inabalável, nada pode abalar a nossa fé. Romanos capítulo 16, verso 20. Paulo ele vai escrever: e o Deus que nos concede a paz, o Deus que é a nossa fonte de paz, em breve, logo em breve, um pouquinho de tempo, Deusinho, esmagará a Satanás debaixo dos nossos pés. Satanás será esmagado pelo Deus da paz. Fique de pé, meu irmão. Só para ficar com cara de quem está acabando. Quem aqui está passando por situações difíceis e complicadas? Levanta a mão assim. Pode levantar a mão mesmo, irmão. Fica com vergonha, não. Eu também estou. A gente também está. A gente está pedindo a Deus algo que, meu Deus, é difícil. Para você que levantou a mão, eu tenho uma palavra para você. Fica firme e inabalável. Deus não te abandonou. A gente vai orar junto, meu irmão. Mas antes da gente orar, nós vamos cantar a Deus. A Bíblia diz que Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles cantavam e oravam. Nós vamos orar, Deus, nós vamos cantar primeiro. E essa canção que nós vamos cantar agora, eu quero que você soltasse bem a sua voz, fizesse ela com uma declaração de fé, com uma oração, rasgue mesmo seu coração para Deus. Você canta com a gente, amém? Se o sol se pôr e a noite chegar,
Você que levantou a mão, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Isso. Levante suas mãos, meu irmão. Faz essa declaração ao Senhor essa manhã. Diga aleluia. Veja uma nova estação surgindo sobre a sua vida. Veja tempos de riso, tempos de alegria chegando. Tem mais alguém que está passando por situações difíceis e quer vir aqui na frente para orar junto com a gente? Pode vir cá, não precisa ficar com vergonha não. Creio que vocês estão aqui na frente. Preste atenção aqui. A palavra de Deus diz que lá em 2 Reis, que os homens chegaram para Eliseu e falaram assim: Eliseu, né, como o senhor sabe, essa cidade aqui ela é muito boa. Ela só tem um problema: as águas daqui não prestam. As águas não são boas e elas estavam provocando abortos. Aí Eliseu, ele manda que peguem uma vasilha nova e coloque sal na vasilha nova. E trouxeram para ele a vasilha lá com sal. A Bíblia diz que Eliseu vai até as fontes e joga sal na água, lá na fonte. Ele diz assim, verso 21: E Eliseu foi até a fonte, jogou o sal na água e disse: O que o Senhor Deus diz é isto: eu fiz essa água ficar pura, e ela não provocará mais mortes nem abortos. Eu declaro que em nome de Jesus, Deus está sarando as fontes aqui essa manhã. Chega de águas amargas, Fatinha. Eu declaro um novo tempo sobre a sua vida, uma nova estação.
Chega de sonhos abortados, Teuzinho. As fontes estão sendo saradas. Chega de projetos dando errado. As fontes estão sendo saradas. Porque o sal da vida está nesse lugar. Traga vasilha nova. As fontes serão saradas. O aborto fala de um sonho, de projetos, fala de uma vida que estava sendo gerada e não está sendo mais gerada, ela morreu. Mas eu declaro, em nome de Jesus, não haverá mais abortos, em nome de Jesus não haverá mais sonhos destruídos, não haverá mais projetos encalhados. Deus está sarando as fontes aqui essa manhã. Deus está sarando as fontes na sua casa, no seu ministério. Deus está sarando as fontes no seu negócio, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia! Pega suas mãos, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui essa manhã um novo tempo, uma nova estação. Porque eles confiam não é em carros, não é em cavalos. Eles confiam no Deus vivo. O Senhor venceu a morte, Pai, pela nossa causa. O Senhor venceu a cruz pela nossa causa. Nós não estamos aqui na força do nosso braço, não. Nós não temos nem nada para oferecer. Eu oro em nome de Jesus. Quebra no nosso coração toda a frustração que tivemos com o Senhor, toda a decepção, porque nós achamos que as coisas tinham que acontecer na hora que a gente queria que ela acontecesse. Mas eu declaro que um novo tempo chegou sobre a vida dos meus irmãos que estão aqui, sobre a minha vida, em nome de Jesus. E eu declaro sobre a vida deles o Salmo 126. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então as nações se dizia: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso estamos alegres, Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifará. Quem saiu andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo a sua recompensa. Eu declaro sobre a tua vida, meu irmão, dias de júbilo, dias de júbilo, dias de júbilo, dias de júbilo. Não mais tristeza, não mais dor, mas dias de júbilo. Deus mudará a tua sorte. Deus colocará riso na sua boca, em nome de Jesus. Se você quer